E hoje nós vamos falar de um tema super relevante que muitas pessoas me perguntam. Ali, eu já entendi que eu preciso resistir, mas como eu vou fazer para resistir? Então, esse vai ser o nosso tema de hoje. Aqui tá tudo ok. Vamos lá! Sou a Aline Gerbasi, psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, especialista em emagrecimento consciente e estou aqui nessa maratona de lives para trazer muito conteúdo para vocês e ferramentas para que vocês consigam de fato, de verdade, assumir as rédeas pelo processo de emagrecimento de vocês e que isso seja definitivo, duradouro, que você acabe com esse efeito sanfona. Eu acho que é isso que todo mundo quer, ter uma vida saudável, constante, sem altos e baixos e poder curtir com prazer aquela sessão especial. Mas para isso, para eu aprender a curtir com prazer e sem culpa uma exceção especial, tem outro lado. Eu também preciso aprender a resistir. Por quê? A gente pode tudo, mas nem tudo nos convém. Isso é bíblico, né? Então, não vamos falar aqui de religião, mas isso já está escrito. A gente pode tudo, mas nem tudo nos convém. Tem horas que nós vamos precisar fazer escolhas, tem horas que nós vamos poder escolher uma exceção, tem horas que nós vamos precisar resistir a uma exceção. E é isso que eu quero ensinar vocês, como fortalecer o seu músculo da resistência. Deixa eu dar uma olhadinha quem está aqui comigo. A Mari, Dr. Diogo, Aline, olha lá quanta gente bacana. Muito bom, muito obrigada por estarem aqui comigo mais um dia de muito conteúdo. Vou lembrá-los de que as inscrições para a Maratona do Emagrecimento Consciente, que vai acontecer de 1 a 8 de fevereiro, estão abertas. O link está na bio. Aqui no YouTube também a gente vai deixar um link. Tá o link da inscrição, já tá o link da inscrição no YouTube, no link na bio no Instagram. O que você precisa fazer? Clicar, colocar o seu e-mail, quero me inscrever, é 100% gratuito, 100% online. Depois você vai receber um e-mail, só confirmar a sua participação e você já está dentro. Você vai ter acesso a um grupo no Telegram e um grupo, uma comunidade no Facebook que já está sendo movimentada, viu? O pessoal lá, quem já está lá está vendo. Eu posto algumas coisas, compartilho algumas coisas minhas, as pessoas já têm compartilhado suas experiências. Tá muito legal, nós estamos num aquecimento legal. Então, já faz a inscrição. A Aline falando, já fiz. Quem mais fez, coloca aí. Diz aí que já fez a inscrição para eu saber quem está comigo aqui. Vai ser legal. Vamos lá para o conteúdo de hoje, então. Você sabe o que é o músculo da resistência? O que é o músculo da resistência? Você quer um abdômen forte? Você treina abdominal? Você quer bíceps, aquele bracinho assim? Você treina bíceps, tríceps, perna, faz agachamento para treinar perna. Ou seja, você quer fortalecer algo, você precisa treinar, certo? O que é o músculo da resistência? A gente treinar a nossa habilidade de resistir a algo, de resistir, e no caso aqui, como nós estamos falando da alimentação, de resistir a aquele alimento que não está no plano. Retomando um pouquinho o que a gente já falou, a gente já viu a importância de se planejar, fazendo escolhas conscientes. Algumas das suas exceções vão estar planejadas e está tudo bem, isso não é uma falha, não é uma escorregada, mas às vezes o seu plano é não sair do plano e você dá de cara com aquele alimento tentador. O que eu vou fazer? Eu resisto ou eu abro uma exceção, mesmo não estando planejada? Você tem duas opções, só duas, tá? Ou se manter no plano, e é isso que eu vou ensinar vocês hoje, que vão fazer para se manter no plano, ou recalcular a rota. Só que o que eu gostaria de propor para vocês que estão começando nesse processo de treino de habilidades, em adquirir essas habilidades,
Eu sugiro sempre para os meus alunos, para as pessoas que me acompanham, num primeiro momento, em não recalcular a rota. No primeiro momento, é muito importante que a gente aprenda a seguir o plano, a resistir. Por que é tão importante a gente aprender a resistir? Porque a melhor forma de treinar a nossa resistência é resistindo. Quanto mais você resiste, mais forte você fica em resistir da próxima vez. Quanto mais você desiste, maior a chance de você desistir da próxima vez. Então, a melhor forma de treinar a nossa resistência em seguir o plano é seguir no plano. É claro que eu vou ensinar aqui até o final da live e até no final vai ter uma tarefa muito bacana. É uma dica, assim, de ouro para treinar o músculo da resistência, que é a tarefinha, o desafio que eu vou deixar no final para vocês. Mas eu vou dar 3 dicas preciosas para vocês treinarem o músculo da resistência já, tá? Dentro do nosso curso, nosso programa, a gente tem muitas técnicas, mas eu vou deixar 3 que eu acho que vão assim, se vocês colocarem em prática, já vai fazer toda a diferença para vocês estarem no plano. Então, o músculo da resistência é um músculo psicológico, tá? Não é um músculo físico, a gente não vê, tá? Mas ele acontece, está aqui. O que não tá mudando aqui? Isso. Uma coisa que a gente precisa ter muito claro, tá? Antes de eu dar as dicas e as técnicas para vocês. Gente, isso sim, eu quero que fique muito claro. Resistência não é restrição. Eu falo muito para vocês, não é para restringir. A Aline fala, emagreça sem restrição. E agora ela está falando que eu preciso resistir. Sim, são 2 coisas diferentes. Não quero que você restrinja. Não é para restringir. É para assumir exceções. É para inserir exceções no seu plano alimentar. Mas o que eu quero é que quando você decidir que não vai abrir uma exceção, aí você precisa resistir. Lembra? Eu tenho escolha até escolher. Depois que eu escolhi, não dá para ficar voltando atrás. Então você decidiu que vai abrir uma exceção, abra sem culpa. Decidiu que você não vai abrir uma exceção naquele momento, resista. Isso vai ser importante para que você possa resistir em outros momentos. O problema da restrição são vários, né? Porque dietas restritivas, quem me acompanha aqui já fez dieta restritiva? A Larissa. Já fez a inscrição. Ah, a Larissa tá na Alemanha. Que bom, Larissa, que você tá aqui comigo. Que bom, Larissa já fez a inscrição. Conta aí, Larissa, conta aí quem tá me acompanhando no Insta. Já fez dieta restritiva? Por que não funcionou? O que aconteceu? Quando você faz uma dieta restritiva, você não consegue sustentar por muito tempo. Tá, você sustenta uma semana? Tem pessoas que sustentam por 21 dias, que é a moda, né? Mude seus hábitos em 21 dias. E depois? E a hora que acabar a restrição? Você vai tender a comer mais do que você comia antes. Você vai tender a compensar. Porque você aprende a viver em restrição e não a se relacionar com a comida. A hora que tira da sua frente, ok. Mas a hora que volta comigo, você não sabe lidar com aquilo, porque você não mudou sua crença, você não mudou o seu padrão comportamental. Sem contar que, e aí a gente vai para um outro âmbito, aqui a gente está falando de uma restrição de pessoas que não têm transtornos alimentares. Porque se você tem um transtorno alimentar, de transtorno de compulsão alimentar, de bulimia, é pior ainda, porque restrição leva a compulsão. Eu ainda quero fazer uma live com vocês sobre diferenciar compulsão alimentar e comer demais, que eu acho que é super relevante. Acho que foi a Carla que me pediu numa outra live para eu falar sobre isso e tá nos meus planos. Eu vou programar uma live sobre transtornos alimentares. Mas
Se você restringir, você vai tender a comer mais depois. E toda aquela restrição foi por água abaixo. Todo aquele sofrimento da restrição foi por água abaixo. Não funciona. Então é para resistir, não restringir. Então aí vem um outro ponto para você resistir. Ser sincero com o seu plano. O que eu quero dizer para você ser sincero com o seu plano? Você vai no aniversário na pizzaria e você gosta de pizza. Você vai ter vontade de comer uma pizza. Então não coloca no seu plano resistir à pizza. Define apenas quais pizzas e qual quantidade. E aí você vai resistir o que passar do seu plano. Não a pizza. Então, assim, entende a diferença? Você vai resistir quando o alimento não tiver previsto na sua exceção ou quando você tender a comer mais do que está planejado. Outro ponto, além de ser sincero com a sua exceção, se você decidir não comer e está difícil demais resistir, avalia se você não está sendo muito rígido no seu plano. Às vezes pode estar acontecendo também, tá? Então, resumindo o que eu tô falando para vocês até aqui. Resistência não é restrição. Resistência é ter um plano e assumir o que está no seu plano. Resistir e ficar dentro do seu plano. Quanto mais eu resisto, mais forte eu fico para resistir. Quanto mais eu desisto, maior a chance de eu desistir de uma próxima vez. Ok? Até aqui? Estão comigo? Estão me acompanhando? Muito bom. Então, o que eu vou fazer? Por que é tão importante eu resistir? Quem me acompanhou na live passada, eu expliquei da curva da regulação emocional, da curva de como as emoções acontecem no formato de uma onda, né? E eu quero incluir o desejo nessa curva, tá? Então eu vou retomar esse conceito para quem não acompanhou na live passada, poder me entender agora. Toda nossa emoção, ela obedece uma curva, que é como se fosse uma onda. Então a gente sai de um patamar ali inicial. Vamos pensar no desejo. Eu decidi que eu não vou comer o doce no aniversário, eu não vou comer um pedaço de bolo no aniversário da minha amiga, porque eu decidi que eu ia comer a massa. Então eu vou comer uma massa, mas eu não vou comer o bolo. Chega na hora do bolo, tá? O bolo é maravilhoso. O bolo é sensacional, encheu minha boca d'água. Eu não esperava por esse bolo. Desejo. Desejo vem. Eu tava ali tranquila, vi o bolo, meu desejo começa a crescer. Começa a crescer, 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 crescer. Ele atinge um pico. E essa subida do desejo, da emoção, ela é altamente desconfortável. É muito difícil quando a minha emoção, meu desejo está em ascensão. E aí me traz um desconforto emocional e físico muito intenso e eu tenho um impulso de cessar esse desconforto. E aí, no geral, quando se trata do desejo, o que eu faço para cessar esse desejo? Para cessar esse desconforto? Eu como. Só que o que eu fiz com a curva da onda, né? Com essa curva, com essa onda? Ela estava subindo, eu quebrei. Eu comi. Da próxima vez, o meu desejo vai vir muito mais rápido e eu vou tolerar muito menos. E toda hora que eu sentir o desejo, eu vou voltar atrás do meu plano e vou comer. No entanto, se eu permito que o meu desejo, se eu surfo nessa onda do desejo, eu tolero esse desconforto do desejo subindo. Ele vai atingir um platô alto, desconfortável, mas, gente, ele vai cair. Depois de algum tempo, esse desconforto vai reduzir e o meu desejo vai voltar no patamar anterior, como se
de quando eu estava decidida a não comer o bolo, eu não tinha visto o bolo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Desejo vem, e se eu tolerar o desconforto dessa subida, o desejo passa. Quem é meu aluno e está aqui, já passou pelo programa, pelo treinamento, sabe do que eu estou falando. Se você resistir a um desejo, a esse desconforto, acreditem, ele vai passar. No entanto, se você quebrar o desconforto com comida, da próxima vez vem mais forte, vem mais forte, vem mais forte. Por isso é tão importante a gente resistir. Já aconteceu com vocês, olha, a restrição, ela funciona por um tempo, por quê? Porque você não se permite. Você não se permite ceder ao desejo. Aí você fala, nossa, eu tô focada. E por que então você consegue, quando tá focada em restrição, ir numa doceria e não comer um doce, só tomar um café? E quando você tem essa flexibilidade, você não consegue. Porque quando você está focada na restrição, você não se permite escolher. Eu já decidi, eu tô focada e tem prazo para acabar. Só que quando acabar, você vai comer demais. Então, por que não usar essa determinação, esse foco, em momentos específicos? Aí que vem a grande sacada da gente ser flexível, de não fazer restrição, mas quando eu decidir resistir, que eu resista. Ok? Até aqui? Estão todos comigo? Muito bom. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. A Lu. Ó, o Renan, psi maravilhoso. Ó, Renan, gracinha, me ajudou muito. Renan foi um aluno do Pense Leve Siga Forte que teve resultados incríveis, né, Renan? Vejo ele todo esportista agora. Muito bom ver isso. Legal. Então ficou claro que a gente precisa resistir. Então, o que que eu vou fazer para resistir? Dentro do nosso processo e da terapia cognitivo comportamental, a gente tem algumas técnicas para ajudar você a tolerar esse desconforto e resistir, porque essa subida é difícil mesmo, tá? Então a gente tem técnica comportamental, técnica cognitiva e técnica de recalcular rota. A gente tem várias de cada uma dessas técnicas. Eu vou ensinar hoje para vocês três, uma de cada. Uma comportamental, uma cognitiva e uma de recalcular rota, tá? E aí eu quero que vocês prestem atenção. Se puder, gente, anota, porque esse conteúdo ele é precioso. Anota o que eu estou falando para vocês e tenta pôr em prática essa semana. Então, a primeira técnica de resistência: beba água. Ó, não. A água, ela não tem o poder mágico de emagrecer. Não adianta pôr limão, própolis, você pode pôr o que quiser na água. A água não vai te emagrecer. Aline, então por que você está mandando eu beber água? A água, ela funciona em dois sentidos. Primeiro, tá? Se o seu problema for sede e não desejo e não fome, ela vai resolver. Segundo, e por isso que eu falo que é uma lombada comportamental, ela funciona como uma lombada mesmo. Quando você tem uma lombada na rua, para que existe a lombada? Perto de grandes cruzamentos, que é para você reduzir a velocidade do carro, poder olhar com mais cuidado aquele cruzamento, aquela faixa de pedestre e poder passar, seguir adiante. É para reduzir a velocidade e você tá mais atenta. A água ela vai ter esse papel. Se tiver muito difícil, veio o desejo e está muito difícil tolerar, antes de ceder, toma um copo de água, de preferência gelado. Além da água ocupar um espaço, né, ali no seu estômago, preencher ali um espaço, te dá uma sensação de preenchimento, ela te dá um tempo para pensar, ela dá um tempo para você conter um impulso e poder refletir e usar outras técnicas. Então, enquanto você está tomando água,
você tá contendo o impulso de comer e podendo refletir, podendo tornar aquilo uma escolha ou não, uma escolha consciente de comer ou de continuar no seu plano de resistir. Então, a água pode te ajudar muito. É, além de ser saudável, te manter hidratada, carregar uma garrafinha de água vai reduzir muito os petiscos. Se você estiver carregando uma garrafinha de água junto com você, eu tenho coleção de garrafinhas de água. Eu adoro aquelas com mensagens. Toda vez que eu vejo uma garrafinha de água, eu não resisto. Adoro uma garrafinha de água. Então, assim, se andar com uma garrafinha de água e você tiver um impulso de petiscar, toma água antes. Enquanto você tá tomando água, você está pensando o que, que eu sinto, se conectando com a sua sensação, se é fome, se é desejo, se é um desejo específico, se eu dou conta de tolerar ou se eu quero recalcular minha rota. Ok? Então, primeira técnica de resistência. Segunda técnica de resistência. Adoro essa. Quero ver quem vai se identificar. Ponha fim à sua rebelião adolescente. O que é a rebelião adolescente? Não tô nem aí, eu vou comer mesmo. Ah, Aline vem falar para eu resistir. Que resistir o quê? Ai, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quem decide o que fazer, o que não fazer, quem sou eu. Quem vai arcar com as consequências sou eu. Exatamente. Aí não tem chororô. Porque o adolescente, eu já trabalhei muitos anos com adolescente. Tem um autor que fala que o adolescente ele faz todas as coisas erradas pelas razões certas. O adolescente ele está testando os seus limites, ele está se individualizando. O adolescente ele não tem um repertório de consequência direta muito claro. Até então, a consequência do adolescente é perder celular hoje em dia, né? Ficar sem celular, ficar sem sair com os amigos, sei lá, não receber a mesada. Só que a hora que a gente começa a sair da vida da infância, da adolescência, entrar na vida adulta, a gente começa a ter consequências diretas. Então, por que não cabe uma rebelião adolescente aqui com você? Eu tô falando com adultos. Não tô falando aqui com adolescentes. E a consequência de você não se manter no seu plano ou chutar o balde é direta. E quem vai colher é você. Então não cabe uma rebelião adolescente, sabe? Porque você sabe o que vem depois. Você sabe que você vai ter que limpar a bagunça. Isso vai ser uma responsabilidade sua. Então quando vier esse eu não tô nem aí, vou comer mesmo, para e pensa. Isso é minha rebelião adolescente falando. A única responsável pelas consequências que esse comportamento vai me trazer, de abrir mão, chutar o balde, sou eu mesma que vou arcar. E eu não quero isso para mim agora. Então assuma. Assuma as consequências e decide se você quer ou se você não quer. Não cabe uma rebelião adolescente aqui. Tenho adolescentes rebeldes aí? Alguém já passou por isso? A Larissa falando, ó, da Alemanha. O treinamento Pense Leve, Siga Forte é muito bom, recomendo. Obrigada, Larissa. A Larissa foi minha aluna online lá da Alemanha. Temos adolescentes aqui? Não, né? Então, todo mundo pondo fim à sua rebelião adolescente a partir de agora. Não cabe ser adolescente. Você que vai arcar com as consequências. E a outra habilidade, avalie as vantagens e desvantagens. Essa é uma habilidade que é de recalcular rota, tá? Eu já disse para vocês que no início eu sugiro que vocês resistam para treinar a sua resistência. Mas sempre tem um retorno nos próximos 500 metros, não tem? Sempre tem um retorno. Então, é possível, mesmo você se propondo, mesmo você querendo seguir o plano, você... Espera só um minutinho aqui. Veio uma atualização aqui, pronto. Mesmo você se propondo, mesmo você querendo seguir o plano, surgiu ali um alimento maravilhoso que eu não estava esperando. Aline, e agora o que eu faço?
recalcula a rota. Como você vai recalcular a rota? A técnica que eu vou ensinar para vocês. Vantagem e desvantagem. Nada mais do que olhar para aquele alimento, pensar nas vantagens de comer, nas desvantagens de comer, nas vantagens de resistir e nas desvantagens de resistir. E aí você pondera, naquele momento, o que te parece mais vantajoso, comer ou resistir? Se você definir que vai ser muito mais desvantajoso resistir, muito mais vantajoso resistir, segue o plano, bebe água, põe fim à sua rebelião adolescente, sai de cena, resiste. Aline, mas e se eu achar que é mais vantajoso eu comer? Aí você faz sem culpa. Você recalcula a sua rota, insere aquilo no seu plano, define uma quantidade e faz sem culpa, não chutando balde. Ah, porque eu vou comer agora, eu vou comer um montão. Não. Define, come e quem não tem culpa não precisa de desculpa. Então, acabou. Come, seja feliz e volta ao plano imediatamente depois. Volta aos trilhos. Não desista do plano por conta disso. Certo? Então, olha só. O que fazer para fortalecer sua resistência? Beber água, não como uma fórmula mágica, mas para colocar uma lombada até que você consiga tolerar a curva do desejo. Ponha fim à sua rebelião adolescente. Você não é adolescente, a consequência pelos seus atos é você que vai arcar. E, diante de um alimento não planejado, avalie as vantagens e desvantagens de comer, de resistir. E toma sua decisão, recalcula sua rota. Tranquilo até aqui? Ajuda essas técnicas? Ah lá, a Fabiana tá falando que é adolescente, vive a rebelião adolescente, Fabiana. Você não tá sozinha não, viu? Confesso que eu de vez em quando me pego nessa. Mas nada que a gente não possa responder, né? Nada que a gente não possa dar ali comandos de resistência para nós mesmos. A gente resiste, pensa. Você sai lá, acabou de pagar lá, você pagou a tua fatura do cartão, tá bonitinha, limpinha, tá pronta para usar, né? Nem tá ali perto do vencimento, você ainda tem um limite lá. Você vai no shopping, você vai gastar todo o seu limite? Não, né? Porque a conta você vai pagar depois. A fatura vem no mês seguinte. Se você gastar todo o seu limite, você vai ter que ter dinheiro para pagar depois. Por que a gente não resiste ao alimento? A gente também paga a conta depois. E com a nossa saúde, né, gente? Que é pior. Vamos ver. Comecei a pensar mesmo que resistir eu já sei, mas me comportar quando coloco o alimento na boca que é mais difícil. Olha só. Aí a gente está falando da resistência. Isso é uma coisa que as pessoas me falam muito. Aline, eu prefiro resistir e não comer nada, ficar na restrição, do que abrir uma exceção porque eu não consigo parar. Essa não é uma dúvida só, isso não é uma dificuldade só sua. Essa é uma habilidade que a gente precisa treinar também, que é o que eu brinco com vocês, saciou, parou, né? Então, assim, a gente precisa, olha como é importante a gente aprender a abrir exceções, porque as minhas exceções também precisam ser limitadas. Eu preciso me servir de um pedaço de doce e conseguir ficar naquele pedaço de doce. Então, a resistência não é só para eu seguir o plano, a resistência é para eu ficar dentro da exceção. A minha exceção com um pedaço de bolo, então eu vou comer só um pedaço de bolo. A minha exceção são com 2 pedaços de pizza, então eu não vou comer uma pizza inteira. Isso também é super importante, a gente aprender a ficar no limite da nossa exceção. O que a gente precisa entender é que o prazer ele está na boca. Então eu só tenho prazer a hora que o alimento está aqui, a hora que eu estou mastigando. Depois que eu engoli, o prazer foi embora, porque são as papilas que me dão a informação para o meu cérebro de prazer.
Aqui não tem mais prazer. Então, quanto mais você comer, mais devagar você comer, mais atento, maior a chance de você conseguir sentir prazer e ficar naquele pedaço. Certo? Vamos ver aqui, ó. Mudou aqui, ó, Gabriel. É que acabou. Não, acabou não. Tem mais um atrás. Mais. Isso. Olha lá. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma aluna. Mudei, é claro, o exemplo é real, mas eu mudei o nome da participante para preservar a identidade dela. Então, Larissa planejou abrir uma exceção no aniversário do seu sobrinho com um pedaço de bolo, mas decidiu que não comeria os salgados. Se alimentou antes da festa e, ao chegar lá, deu de cara com um dos seus preferidos. Larissa rememorou seu plano, fazendo vantagens e desvantagens, e decidiu se manter firme, pensando em como se sentirá por se manter no plano. Tomou um copo d'água, foi conversar com alguns amigos. Ao final da festa, comeu seu pedaço de bolo feliz e sem culpa. Percebe o que a Larissa fez? Ela tinha um plano de saborear o bolo. Ela olhou o salgado, despertou desejo, ela avaliou vantagem e desvantagem, decidiu que ela não ia abrir exceção com salgado, que ela ia se manter firme no plano, buscou outras técnicas para resistir, beber água, conversar com os amigos, uma que eu dei a semana passada para vocês, de tornar aquele momento positivo, construir um momento positivo, né? Porque o desconforto do tolerar o desejo é grande. Então busca coisas positivas, vai conversar com um amigo divertido, vai dar umas risadas, vai olhar a paisagem, vai, enfim, fazer qualquer outra coisa que te tire daquele foco do que eu não posso fazer. Curte o que você pode fazer. E a Larissa deu conta e depois pôde aproveitar o bolo dela com tranquilidade, sem culpa, e voltou fortalecida. O que ajudou isso a Larissa? Da próxima vez que ela deu, numa outra oportunidade que ela deu de cara com a mesma dificuldade, ela já tinha construído uma evidência de que ela dava conta. Naquele aniversário eu dei conta, então agora eu vou dar conta de novo, porque eu já sei que eu posso. Então você vai construindo um repertório de competência, certo? Oi, Fá! Oi, Fer! Bem-vindas! Você pode estar pensando agora. Muitas vezes as pessoas nos oferecem algo e fica chato recusar. A gente está falando dos famosos empurradores de comida, né? O que eu já disse para vocês, muitas vezes a gente tende a superestimar o quanto essas pessoas vão ficar chateadas e por quanto tempo. Gente, eu vou dizer de experiência própria, de quem vive dizendo não para empurradores de comida. Passa. Você pode ouvir uma hora ou outra, ai, nossa, para de frescura. Ai, você vai fazer dieta na minha casa. Passa. Pode apostar que passa. Dali a pouco as pessoas nem lembram mais que você recusou a comida. Ou mais. Ou mais. Nem percebem. Algumas vezes as pessoas não percebem. Ontem eu fui no almoço, fui passar, na verdade não, na verdade eu almocei na casa dos meus pais, porque foi aniversário do meu pai. E eu comi um pedaço de bolo com ele, foi minha exceção. E depois a gente foi para casa de uma amiga, uma vizinha, eles estavam fazendo um almoço lá. E eu levei minha água com frescurinha, porque eu não queria consumir álcool. Eles iam tomar um vinho, os meninos iam tomar uma cerveja, eu não queria consumir álcool. Eu levei o meu limãozinho siciliano, a minha água com gás e fiz minha água com frescurinha. Ai, Aline, não acredito que você não vai beber. Não, o que é isso? Água com frescurinha. Deixa eu ver como é. Se interessaram, gostaram da ideia, falaram, com uma vodka isso ficaria bom. Ficaria, mas hoje é água com frescurinha. No momento gerou uma mobilização, depois passou, gente. Eu fiquei à tarde com água com frescurinha. Eu acho que eles nem lembravam mais que não tinha álcool na minha água com frescurinha. Tava tudo bem, tá? Então, fica chato?
Às vezes as pessoas podem até reclamar um pouco, mas passa. Outra coisa que você pode estar pensando: posso não ter aquela oportunidade novamente, preciso aproveitar. Enganação. Sabe por que enganação? Porque não vivemos em tempos de escassez. A gente tem tudo o tempo todo à mão num clique. Se eu recusasse o bolo do meu pai, cara, eu fui buscar o bolo na doceria. Aquele bolo tem lá todos os dias. Se hoje eu recusei o bolo e amanhã eu quiser o bolo, eu posso ir lá pegar. O que me impede? Se eu recusar a pizza hoje e amanhã eu quiser uma pizza, eu posso pedir. Se eu não tomar o vinho hoje e fim de semana que vem eu quiser o vinho, eu tenho vinho. Vai ser muito, muito raro você estar numa situação em que você não vai ter aquilo à disposição depois. Se você estiver numa situação que de fato você não vai conseguir ter à disposição depois, e é uma coisa que vale muito a pena, abre uma exceção, recalcula a rota e abre uma exceção. Mas são pouquíssimas coisas que você vai encontrar, em pouquíssimos momentos você vai encontrar essa situação. Pode apostar. Então avalie, a gente sempre pode recorrer ao alimento depois, não precisa ser, não é a última vez que eu vou ver aquilo na minha vida, tá? Não é fácil resistir a um alimento que eu gosto muito. Não é fácil. Não é fácil mesmo. E aí, sabe qual é a dica que eu te dou? Se você gosta muito, se vale muito a pena, recalcula a sua rota. Abre uma exceção depois, abre uma exceção, fecha a exceção e volta para o plano. Ou então volta para lá, se programa para voltar lá outro momento. Já aconteceu comigo, de eu não querer, eu ter pensado em uma exceção ali com uma taça de vinho, com vinho, e aquele restaurante ter uma sobremesa maravilhosa, foi inclusive no aniversário do meu marido, em novembro. Eu abri uma sessão com vinho com ele para comemorar. A hora que chegou a sobremesa das pessoas que estavam comigo, achei sensacional. Era uma sobremesa linda. Eu fiquei com água na boca, mas eu me mantive no plano. Umas 3 semanas depois, nós voltamos no restaurante e aí eu planejei a exceção com doce. Aquele doce. Percebe, gente, que não é para sempre. Se eu resistir hoje, eu posso comer amanhã, eu posso planejar, eu posso colocar no meu plano. Aline, se eu estiver viajando, eu estiver numa outra cidade, eu não vou ter acesso àquele restaurante. Aí você pondera vantagens e desvantagens, recalcula a sua rota. Certo? Oi, Laís! Bem-vinda! Passa mais um para mim. Então vamos lá. O que fazer para começar agora? O que você vai fazer? Já entendemos que precisamos ter um bom plano, precisamos ter um plano coerente com a nossa meta e sincero. Você planejou e aquele alimento que você deu de cara ali naquela situação não estava no seu plano. Ou você planejou uma exceção e ficou com vontade de comer mais, além do que você planejou. O que você vai fazer? Tarefa, desafio que eu quero lançar para vocês. Resistir a maior parte das vezes e decidir por que comer está fora do... Resistir na maior parte das vezes e decidir por comer o que está fora no plano em alguns momentos, sem culpa. É isso. Maior parte das vezes a gente resiste. Se está difícil resistir a maior parte das vezes, é porque você não está sendo sincero. Você pode estar se restringindo além da conta. Se você não está se restringindo além da conta, você precisa fortalecer seu músculo da resistência. Então, vamos no passo a passo, que eu vou sugerir para que vocês façam a partir de agora, tá? Diante do alimento não planejado, você vai responder 2 perguntinhas. A primeira delas, você vai olhar para o alimento não planejado e pensar: como eu vou me sentir daqui 10 minutos depois de comer esse alimento? Como eu vou estar me sentindo?
se eu comer esse alimento não planejado, vou estar me sentindo fracassada, que de novo eu não consegui resistir, de que eu não tenho jeito mesmo, enfim, tô dando um exemplo. Depois você vai fazer uma outra pergunta. Como eu vou me sentir 10 minutos depois de resistir a esse alimento não planejado? Vou me sentir fortalecida dentro do meu plano, mais próxima da minha meta, vitoriosa. Tá. Como você quer se sentir? Qual é o sentimento que você quer ter? O de comer ou de resistir? Neste exemplo que eu dei, me parece óbvio que resistir vai me trazer muito mais conforto emocional, vai me trazer muito mais bem-estar do que comer. Então eu opto por resistir. Mas você pode estar numa situação que, se eu comer, é um doce super gostoso, eu gosto, não tenho oportunidade de comer sempre. Eu me exercitei hoje de manhã, ontem eu não abri tantas exceções. Não vou me sentir mal se comer. E se eu resistir? Ah, se eu resistir, talvez eu fique pensando muito nesse doce. Ahn, Você não vê muita vantagem de resistir. Então, para você parece ser muito mais vantajoso comer do que resistir. Aí você recalcula a sua rota e coma com tranquilidade, sem culpa. Mas entende que é porque eu tenho essa opção que eu não vou fazer de qualquer jeito a qualquer momento. Ainda assim, eu preciso estar consciente. E se aquilo não está no meu plano, ou eu resisto, ou eu assumo. Não vou bancar nem adolescente, nem comer por impulso, muito menos escondido. Ok? O que eu quero que vocês treinem essa semana? Resistência. Sabendo que você pode recalcular a rota, gostaria muito que vocês resistissem, que vocês traçassem um plano e seguissem o plano para a gente fortalecer o músculo da resistência. Topa? Aline, ficou um pouco confuso. Eu tenho que resistir ou eu tenho que abrir exceção? Não ficou confuso. Sabe por que não ficou confuso? Porque eu estou dizendo para vocês que precisa ter equilíbrio, precisa ter consciência. Se você decidir resistir, resista. Se você decidir abrir exceção, abre sem culpa e sem excesso, sendo coerente com a sua meta. É isso. Simples assim. Não é fácil, mas é simples. Para ficar fluido, precisa treinar. Quanto mais você treinar a habilidade, mais fluido vai ficando. Topa treinar comigo? Vamos lá? Treinar o músculo da resistência essa semana? Muito bom. A Carlinha chegou atrasada, Carlinha. Não tem problema. Essa live não vai ficar salva hoje, mas mais para frente a gente vai disponibilizar essa live no canal do YouTube, tá bom? Certo, minha gente? Bom, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Não se esqueçam que a semana que vem a gente tem um encontro marcado de 1 a 8 de fevereiro. Nós vamos treinar algumas habilidades essenciais para você assumir o controle das suas escolhas, assumir o seu processo de emagrecimento de forma suave, sem restrições, nem alimentares, nem sociais. Quem tá comigo, quem me acompanha, já fez o programa, sabe que isso é possível e eu quero mostrar para você que ainda não conhece. Eu quero, em uma semana, dar a você essa rédea na mão, para você dar um passo mais difícil primeiro. Com as técnicas que eu vou apresentar para vocês na primeira semana do programa, já vai ser possível notar uma mudança enorme. Enorme. Então, quer me acompanhar? Faz inscrição na Maratona do Emagrecimento Consciente. Tem o link no YouTube, tem o link na minha bio. Você vai ter acesso a um canal no Telegram e uma comunidade no Facebook para a gente trocar experiências, incentivar e ser incentivado. Já está acontecendo, então se não fez sua inscrição ainda, faz, porque vai valer a pena. Serão
3 dias em que a gente vai ter as técnicas e a gente vai falar sobre o conteúdo, e ainda vão ter 2 lives ao vivo para a gente poder explorar ainda mais o que vai estar sendo trabalhado. Então, uma semana inteira de muito conteúdo. E eu quero vocês comigo. Certo, a Paty? Ô, Fá, tô com saudade, hein? Você já fez, né, Fá? A Aline, obrigada a você, Aline, por estar aqui. Todas as lives a Aline está comigo. A Paty, Paty, você que é. Sou sua fã, você sabe. Muito bom, ali quem tá, a Fabi Salgado, que bom. Carlinha, só vai. É isso aí. Muito bom, gente. Eu tô muito feliz de ter todos vocês aqui. Também ficou com dó de ir embora. Pá, mas ok, amanhã eu tô aqui de novo. Amanhã o tema. Tem aí? Não temos, né? Eu preciso, gente, eu preciso olhar o tema. Já tá preparado, mas eu sempre esqueço de olhar antes de passar para vocês. Amanhã, daqui a pouco eu coloco aqui o link da próxima live. Depois eu anuncio para vocês. Mas amanhã, às 18 horas, tem live de novo. E eu espero vocês comigo. É o talvez plenamente presente na hora da refeição? Não, acho que esse é na quarta. Depois eu falo para vocês. Fica tranquilo, tá tudo certo. Tá tudo bem. Certo? Beijo para vocês. Muito obrigada pela presença, pela participação. Tamo junto. Amanhã aqui de novo.